Olá, Boa noite, meu querido. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você está nessa sexta-feira? Que blusa é essa? Homenagem a você. Ô. Maravilha. Então, pessoal, vamos começar a nossa live, né? Primeiramente, falar do Projeto Saber. É um projeto que foi criado para que a gente trouxesse conhecimentos de diversas áreas diferentes, né? Já trouxemos aqui psicólogos, filósofos, né? Advogados, fundadores de ONG, né? Enfim, vários campos dos saberes diferentes. E hoje eu trouxe aqui um tema super importante, que é viver de arte no interior. Né? Eu já fui artista, meu irmão que está aqui, o Fábio, é artista, e esse tema é muito pertinente, porque a gente sabe como é difícil, né, ser artista no interior. Fábio de Freitas é ator, diretor, né? E ele é ator, diretor e professor de teatro há muitos anos. Então eu vou passar a palavra aqui agora para o Fábio de Freitas para que ele possa se apresentar para nós. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, boa noite, Léo, boa noite, pessoal. Boa noite. Como, né, Léo, responder essa pergunta, né? Assim, falar um pouco, de repente, da própria pergunta, né? Viver de artes. Talvez não precise nem falar de interior, né? Viver de artes no Brasil é uma questão, sempre já foi uma questão, né? E agora também eu acho que vai ser. Eu não sei como é que a gente vai conversar sobre isso, né? Porque eu sobrevivo ou vivo de arte no interior há 27 anos, mas agora está tudo diferente. Então talvez a gente possa ampliar um pouco mais também sobre viver. E aí, quando você fala viver, eu imagino que a nossa conversa ela vai muito nessa questão do profissional, né? Do artista profissional, que é a questão de viver realmente, né? Porque, assim, grande Sim. parte da minha experiência é com a escola, com o ensino em cena, com ensinar, né? Com essas pessoas que estão começando na arte. E eu acho que o nosso papo hoje é mais para quem já vive dela, quem já sobrevive dessa arte. E aí eu achei interessante você abrir, né? Você colocar viver de artes e não viver de teatro. É lógico que o que eu estiver falando vai ser em cima dessa questão de atuação, né? Seja para teatro, seja qualquer outra atuação, que é mais o meu campo, porque as artes elas são diversas, as formas de viver delas são diversas, algumas vão conseguir, estão conseguindo, de certa forma, serem sustentáveis, e outra é o teatro, né? Que é, que é uma questão para a gente conversar aqui também. Porque o teatro é uma arte estritamente presencial, né? Eu estava conversando com um amigo meu, com um diretor de teatro, falei com ele que eu estava com uma ideia de continuar um projeto que eu já estava a fim de fazer, mas fazer ele ou pelo Hangouts, Meets, né? Ou pelo todos esses aí que estão aparecendo. E ele me perguntou como. Ele já é um homem de teatro também, né? Muitos anos de teatro. Porque realmente, né, o teatro ele sempre foi isso, né? É um ator respirando junto com o outro, trabalhando com a energia daquela plateia naquele dia, com aquela atmosfera. E agora como, né? Como viver de artes e como viver de artes agora? Que eu acho que responder a gente não vai responder, talvez. Eu acho que a pergunta ela realmente ela cabe todo um complexo de ideias, porque cada um está inventando um pouquinho, está todo mundo aprendendo, né? Você, por exemplo, né, já fez teatro e como ele deve estar sendo importante nesse momento que você também está reinventando, né? Acho que o mais importante até de reinventar é criar todas as vertentes possíveis, né, desse viver. Com certeza, com certeza. Mas a gente, trazendo agora um pouco para o seu campo, né? Antes de mais nada, algo que toca, né? Porque, por exemplo, a gente tem várias outras profissões, advogado, farmacêutico,
odontologista, mas a arte, né, ela é vista muito mais como algo inato. A pessoa, a gente, como eu já fui de teatro, a gente vê muito isso. A pessoa, ela ama a profissão, ela não faz aquilo apenas por dinheiro, ela ama, né? Então eu queria te perguntar o seguinte: por que o teatro? Por que você escolheu essa arte? Eu tava, eu sempre revejo um vídeo, né, da Fernanda Montenegro. Depois eu até aconselho vocês entrarem, não sei se você já viu, que uma menina pede para ela fazer o que dizer para o ator que está começando, e ela manda, né, a pessoa parar de fazer teatro. E aí é meio chocante quando ela começa a falar, mas depois ela vai falando, porque as pessoas confundem muito o ato de atuar, né? E assim, eu estou respondendo com a resposta dela, até para complementar a minha, porque é genial. Porque ela realmente fala que as pessoas confundem, usam para confirmações das suas realidades sexuais, sobre mil coisas, sobre vaidade, sobre um monte de coisa, e ela fala para parar, para realmente ter esse distanciamento e depois, se passar mal, se não conseguir mais sobreviver, se der aquela falta, volte, porque é teu lugar, né? E é isso. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, assim. Eu não sei como é que é para cada um, mas eu vejo muitas pessoas chegando na minha escola, esse vigor de começando, né? E o teatro, eu acho que, assim, no meu caso, eu não sei como é que se deu, porque eu fui no teatro muito tarde. A primeira peça que eu vi, eu tinha 13 anos de idade, e ali eu já comecei a fazer teatro. E o engraçado é que o dia que eu fui ao teatro, eu não sei se por imagens de filmes, eu não sei pelo quê, mas a impressão é que eu já conhecia aquele espaço, sabe? Então, né, e a questão de vida, né? Eu acho que o teatro, para mim, eu acho que são alguns lugares que passam por isso, né? Algumas profissões, elas meio que ditam a tua forma de viver também, né? Então, se você trabalha com arte, se você é artista, você trabalha com essa abertura, né? De ver as coisas de uma forma poética, de uma forma, né? De pensar a vida um pouco diferente. E aí eu acho que vai por aí, né? Que vai também de frente com o nosso título, que é viver de artes. Porque talvez essa forma de viver a vida, talvez essa forma de levar a vida, talvez grande parte, né, dos artistas, eu me coloco, né, eu que vivo há 27 anos de teatro, eu me coloco nesse lugar também, porque a gente talvez perca alguma parte, sabe, dessa parte mais comercial, dessa forma de como se gerir, dessa forma de como se cuidar, se ver como algo possível, sabe? Porque assim, o artista também ele fica, né, essa luta é diária, né? O nosso povo não consome muito arte, né? Artes específicas, né? Que são artes mais elaboradas, enfim, falando de artes em geral. Então, assim, é difícil para o cara também, todo dia, respirar fundo e falar assim, não, eu vou viver disso, é possível, porque todo dia, né, você vê uma certa dificuldade de levar a arte, né? Principalmente para o Linkando nosso um povo. pouco, linkando um pouco com isso que você falou agora, né? Vou só te fazer essa pergunta e depois a gente passa para a pergunta que foi feita no ao vivo aqui, que é para linkar com isso que você estava falando. Que realmente o teatro ele traz essa perspectiva, esse crescimento emocional, você trabalha muito com as emoções humanas, né? Na representação. Mas dentro dessa perspectiva de trabalhar com essa arte, né, que no sentido de uma sociedade produtiva, a arte ela não produz um material, vou te dizer, concreto. Ela toca as pessoas. Né? Eu lembro até hoje uma professora minha, quando eu fazia faculdade, licenciatura em arte,
A pergunta que tinha era qual é a função da arte numa sociedade de produção, né? Uma sociedade industrializada, comercial. E ela falava que a arte existia para lembrar o ser humano que ele é humano. Porque às vezes a gente vira uma máquina de produzir, produzir. Então, a arte ela é aquele momento de catarse emocional que te toca e te traz de volta essa humanidade. Mas dentro disso, você com 27 anos de experiência, eu queria que você pontuasse para mim quais são as principais dificuldades que você encontra, por exemplo, de exercer essa arte, né? Como é que você consegue se encaixar dentro dessa sociedade produtiva, dentro dessa arte que você exerce, que é o teatro? Assim, a... eu fiquei pensando por que eu seria uma pessoa que poderia responder, né, numa live sobre como viver de arte, né? Porque, assim, talvez eu não seja um dos exemplos financeiros mais interessantes, mas eu sou uma prova de que é possível. Eu vivo 27 anos, hoje eu não tenho outra função que não seja, pelo menos as funções rentáveis, que seja dentro da arte. Então, assim, e aí talvez eu queira usar aqui essa live para usar o meu exemplo, não como um exemplo vencedor, mas como um exemplo de possibilidade que precisa se organizar. Até hoje eu Resiliência, né? preciso me organizar, né? Porque é tudo isso. Primeiro, o artista ele tem que entender aonde ele está. Porque para ele começar a capitalizar, para ele começar a viver, ele tem que saber como é que ele pode fazer, né? Dar um exemplo. Eu costumo dizer que eu comecei a viver de arte quando eu saí de Volta Redonda, porque já não tinha mais a casa para você, né, que você não precisa pagar aluguel, então você tem que se virar. Então eu fiquei pensando quais são os lugares. Primeiro que eu comecei a produzir já em Volta Redonda. Captar patrocínio, recursos, é uma forma de você... E aí depois eu mudei, eu fui para o Rio, aí fui para Araruama, do Rio, depois de um tempo, já fui para Araruama, fiquei produzindo lá. Aí depois, fazendo projeto escolas, aí depois montando o Ensino em Cena em 2009. Então, assim, as coisas vão, né? Hoje em dia, além de dirigir da aula, eu tenho com uma parceira, com a Tainá Lasmar, a gente tem uma empresa chamada Babado, né? Que são criações artísticas, montar figurino. A gente tem um exemplo do nosso amigo que eu vi que entrou aí na live, que é o Marquinhos. Ele tem uma silk, ele se envolve com maquiagem, você vai se virando em muitos. Mas o mais importante é desde o início, mesmo quando você ainda não tiver porque a gente precisa de pessoas se interessando pelo produto artístico, né? Você precisa de pessoas querendo ver tua peça, você precisa de pessoas querendo fazer suas aulas, né? Te contratar para fazer uma coisa ou outra. E aí, como você organizar isso, né? Como Você tem você que aprender fazer... a se Sim, vender, né, no caso. Tem que vender o seu produto não também. só se vender, porque se vender é muito importante, né? Uma das coisas que a grande dificuldade do artista, às vezes, é aceitar elogios, sabe? Isso a pessoa vira e vai falar de um trabalho seu e você se constrange, você fica constrangido, porque, né, toda situação, né, não é só porque o cara é um artista que ele não é tímido, porque ali dentro ele sabe o que ele está fazendo, ele está estudando, e na vida pessoal às vezes ele é tímido, mas é importante porque a pessoa precisa confirmar que o que ela está falando é muito trabalho seu, você trabalhou muito tempo, uma peça para aquele produto chegar ali, tem meses de trabalho, tem estudos, tem muitos artistas, né? Essa coisa que a gente está vivendo toda agora, né? Pensando nisso. Não são só os atores, os protagonistas de cena, né? Você tem os camareiros, tem os maquiadores, tem os iluminadores, tem os autores. Quantas famílias, né, não sobrevivem desses trabalhos? Eu acho que se uma coisa que a gente pode dizer, uma coisa não, né? Várias coisas que a pandemia está trazendo à tona, é a necessidade da arte, né? As pessoas agora elas estão bebendo muito dessa fonte da arte, né? Se em meses atrás a discussão era se precisava de artistas ou não,
né, toda aquela discussão das leis de incentivo, porque se é lei de incentivo é porque algo é frágil, precisa de um incentivo, né? E aí, se essa grana que ia para a cultura, isso é importante ou não, a gente vê agora a quantidade de shows, né, de espetáculos sendo abertos para a plateia, e como isso tá sendo um grande alívio, um grande frescor desses dias, as pessoas conviverem com essa arte, como a sua professora disse, né? Não esquecer, Maravilha. né, do ser humano que é. Maravilha. A pergunta aqui da Vanessa, da nossa irmã, querida irmã Vanessa, ela perguntou o seguinte: você indicaria teatro para a criança trabalhar a ansiedade? Eu indicaria teatro para tudo. O teatro, se ele não fosse servir para a tua vida profissional, se você não for esses que adoeçam, como a Fernanda Montenegro diz, ele vai te colocar em situações que diariamente você não está, ele vai fazer você conviver. Eu às vezes fico brincando em sala de aula. Hoje em dia é difícil você sequer olhar as pessoas, né? Hoje em dia mais ainda, mas um pouco antes de você passar na rua, as pessoas não se olham, né, essas relações não são muito. Eu trabalho com crianças a partir de 6 anos, né? Mas eu acho que seria até interessante antes. Mas eu trabalho nessa questão ali quando a criança ela já está desenvolvendo ali, pelo menos algumas palavras, até não ter vontade. Até ter vontade, né? Não, até a idade que for. E, sinceramente, um assim, dos focos do ensino em cena é a criança. E a criança, ela faz. A criança, ela faz, sabe? Ela vai viver aquilo, ela já vive esse jogo. Talvez ali na adolescência, quando começa aquele local do mico ali, da vergonha, talvez o ser humano comece a dar essa ostrada. Mas a criança, ela joga, né? Ela se joga. Então é incrível trabalhar. Eu fiz Mágico. agora, no final do ano passado, com a nossa escola, com o Ensino em Cena, a gente fez o primeiro Stand-Up Kids. E antes a gente tinha feito um improviso também com as crianças. Então, assim, imagina, stand-up é a própria pessoa que escreve o texto, né, de comédia que vai falar da vida do que ele vive. Então, você imagina, né? Rolaram coisas Cotidiano, né? incríveis. O, Vão ser o Marquinhos está fantástico, perguntando criança. aqui quando é que você vai dirigir ele. Rapaz, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E o Marquinho, né? Eu admiro muito o trabalho dele, né? Várias coisas. E a pessoa Excelente também, né? artista. Eu acho que é uma pessoa que, assim, pô, né, se tivesse outra tela aqui, seria uma pessoa incrível, porque lutaram muito, né? Eu lembro quando vocês foram para o Rio, né? Histórias de perrengue que daria livros lá, vocês tentando e Marquinhos nunca desistindo, né? Fazendo mil coisas, mil Marquinhos ficava possibilidades. irritadíssimo comigo, que eu enchi o carro dele daquele polvilho Globo, que não tem aqui em Volta Redonda. Ele tinha pro Rio Globinho, ele, Léo, você não compra isso. Eu comprava e enchi o carro dele de farela para tudo quanto é lado. É complicado. E aí o que acontece? Nesse momento agora é um momento que assim a metade da vida a gente está colocando, vendo o que dá para fazer. Como eu falei na questão do teatro, isso tem que pensar muito, como é que isso pode se dar, mas eu tenho algumas experiências aqui que já estão rolando. E uma outra experiência que eu queria já provocar o Marquinho online é isso, né? A gente já tinha um projeto há 2 anos atrás, que era uma forma de trabalhar à distância, chamado o solo do ator. São trabalhos solos, vários atores de localidades diferentes, né? Mas que trabalham sozinho, mas que também trabalham coletivamente. E esse é um tipo de projeto que sejam esses ramos que o artista... Porque uma coisa que o artista tem que fazer é o tempo inteiro estar criando. Criando não só arte, mas criando formas, né, de possibilitar esse viver. Né? Você lembra, assim que eu comecei a fazer teatro
no Gacemes, com Washington, com Reis. Tipo, algum tempo depois eu já estava nas festas da família trabalhando, né? A família me contratando para fazer as animações, e é isso. É uma grana, né? Deixa eu te falar, Fábio. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que tocar, porque há uma glamorização muito grande dos atores consagrados pela mídia, né? A gente sempre vê isso. Quem já fez teatro já ouviu muito essas piadinhas, né? Ih, já foi para Globo? Quando é que você vai para Globo, né? Então, há uma glamorização desses atores globais, midiáticos, enfim. Você acha que tem um preconceito com o ator que ele não atingiu esse glamour e tal? A pessoa acha que você é menos ator só porque você não está na mídia? Há esse Ah, preconceito? eu acho que não é preconceito que fala, né? Nem existe. Mas não é só isso. É É um entender, preconceito né? na Imagina, etimologia da palavra. a gente está numa É um live aqui preconceito. agora. Sim. Tem pessoas que podem não estar nos vendo há um ano e de repente está vendo aqui. Agora imagina, a cara daquela pessoa está o dia todo, está o tempo todo, né? Estava lendo artigo sobre isso, sobre essa intimidade, né? Eu estava até brincando, é capaz é, do Pedro Cardoso estar lá em Portugal e o pessoal chamando ele de Agostinho na rua, de tão forte que é esse canal. Personagem. Mas a questão, eu acho que não é essa glamorização é, nesse ponto de vista. Eu acho que é no ponto de vista de realmente da nossa sociedade, da nossa cultura, de Mas eu que estou está falando mais. assim, no ponto da pessoa, por exemplo, igual acontece aqui em Volta Redonda, a pessoa paga R$ 100, R$ 200 para ver um ator consagrado, mas não paga R$ 5 numa peça local, por exemplo. É Né? porque Então, não, assim, é porque a mídia vende muito, né? não é o produto, não é o produto, sabe? Normalmente quando vai esse grande ator, por exemplo, na época que a gente fazia peças no Gacemes, a gente tinha que pegar algum dia de semana, uma terça, uma quarta-feira, para aproveitar o pessoal saindo da CSN, o pessoal saindo do shopping, para talvez ter uma possibilidade para te ver. Agora, o cara que é famoso, ele vai vir em qualquer época, né? E não apresentava nem no Gacemes, apresentava no 9 de abril, né? Tem, sei lá, mil lugares, com uma acústica horrível, mas vai ver o grande ator lá e às vezes não sabe qual é o elenco, né? Ah, eu lembro que uma Não sabe peça que eu vi no nada. 9 de abril foi do Nanini. Pô, que bom que todas as peças com atores conhecidos fossem nesse naipe, né, de espetáculos. Aí parte estaria salva. Porque normalmente são espetáculos que não têm esse labor todo que vai trabalhar em cima dessa comercialização, dessa coisa aí. Mas aí a pessoa não vai saber de quem é a peça, né? Qual é o teor da peça, o que ela vai trabalhar ali dentro, quem são as pessoas, né? Não vai saber nada, vai saber que vai lá ver ao vivo a pessoa que ela vê. E isso nunca me Tietagem, né? Vai lá tirar incomodou, uma foto. porque isso nunca me incomodou, na verdade, porque eu sempre fui muito convicto no teatro, né? Há pouco tempo que eu comecei a fazer algumas coisas, há pouco tempo assim, né? Há 7 anos, assim, que eu comecei a fazer algumas coisas voltadas para isso, mas o teatro ele é isso, né? A gente voltando a dizer, né? Esse lugar, né? Esse lugar ali do perdigoto, né? Do efêmero, do ser humano para o ser humano. Essa live aqui a gente pode passar para o mundo inteiro. O teatro não. Aquele dia, aquela forma, naquela hora. Se acontece alguma Nenhum coisa com o espetáculo é ator, igual ao outro. infelizmente, né? Não vai ter espetáculo Exatamente. essa noite, né? E eu te conheço há muito tempo, né, Fábio? A gente é irmão, então a gente se conhece desde de sempre, né? E eu já acompanhei muitos altos e baixos na sua vida, né, como profissional, sempre trabalhando, sempre ralando, correndo atrás. Mas eu sempre vi uma resiliência quase sobre-humana em você, porque as ventanias e as tormentas que você já passou te envergaram, mas não te quebraram. Você que seguiu resiliente. Então eu queria te fazer essa pergunta: o que te motiva a continuar, mesmo com tantas dificuldades que você já passou,
e que você ainda passa? Ah, pô, bonito isso que você falou aí. É, assim, eu não sei fazer outra coisa. Né? É lógico que a gente sabe fazer outra coisa, mas primeiro que eu acho que é muito curta a nossa passagem aqui, sabe? E é difícil quando você. Tudo que eu tenho, de certa forma, foi o teatro que me trouxe, né? Eu sou de uma. Eu sou de um lugar. Eu sou do Santo Agostinho, de Volta Redonda, né? Numa cidade industrial, em que assim sempre foi muito difícil ter contatos, né? Com cultura, com tudo. E aí, e aí o teatro me possibilitou a conhecer lugares, a poder me relacionar com todos os tipos de pessoas, me deu o ser humano como objeto de estudos. Isso é impagável para mim na arte, sabe? Você tá o tempo inteiro ligado com esse ser humano. A... eu fico brincando com os meus atores, com meus alunos, desliguem os celulares, olhem pelas janelas, né? Hoje, né, como agora a gente está sentindo falta de ver o ser humano, como a gente está sentindo falta, né, de conversar, de trocar, de fazer churrasco, porque o ser humano é nosso objeto de pesquisa. Então, isso é uma coisa incrível. Então, não sei se daria. Eu preferi desdobrar cada vez mais a arte a ponto de, sabe, de pegar todas as possibilidades que ela pudesse dar, do que realmente fazer outra coisa. Eu não sei. Não era para ser. Mas isso é uma escolha. É uma escolha que você tem que fazer desde cedo, sabe? Porque agora eu tô com 40 anos, eu tô com um filho. Então, assim, tudo que vem acontecer agora, de dificuldade de tudo, eu viro, bato no peito e falo, olha, eu quis, eu pensei nisso, nessa dificuldade. Eu pensei que poderia ter, né, um bom fim, eu pensei que também não poderia ter. Agora, não dá para ser infeliz, sabe? Não dá para ser incompleto. Aí daqui a pouco, agora, com 40 anos, eu acordava e falava assim, caraca, por que eu não fiz? Né? Verdade. Acho que é um pouco E isso. como tem sido esse trabalho, né? A gente sabe que durante a pandemia, né, esse isolamento social, infelizmente, né, eu tive até o André agora, o André Barbosa que entrou agora aí, a gente teve uma live maravilhosa falando sobre o emprego, né, e a luta que as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas estão tendo para tentar manter o emprego das pessoas, né? As pessoas estão perdendo seus empregos. E eu fico pensando ainda mais no profissional autônomo, o cara da arte, o cara autônomo que está nessa luta diária, correndo atrás, né? Então eu te pergunto, você que é um artista autônomo, como é que está sendo o trabalho nesses dias difíceis, né, de isolamento social? O que tem acontecido assim? Eu hoje em dia eu faço parte de um grupo de professores do LAC, que é o Laboratório de Artes Cênicas do Teatro Municipal de Cabo Frio. E eu tenho a minha escola, né, que é o Ensino em Cena, né? São essas duas frentes assim diretas de dar aula. E nesse ponto tem sido essa grande loucura que eu estava te falando. Agora, às 6 horas, os meus alunos eles devem estar até aqui agora, porque a gente estava em aula, eu estava dando aula online agora, fazendo leitura de texto, e a gente está descobrindo essa nova realidade, a gente está descobrindo o que é possível trabalhar ali. É lógico que a gente já se conhecia, a gente já estava com textos trabalhando, agora no LAC não, no laboratório não. No laboratório de artes cênicas, os alunos, na semana que tudo aconteceu, era a semana da audição, onde os alunos iriam chegar. Então agora está sendo esse desafio de como ter esse primeiro contato já online. O que dá para fazer teatralmente? Então, assim,
tem sido... eu acho que a gente tem que ser positivos, né? A gente tem que estar positivo com a coisa. Então eu sempre penso no que pode ser positivo. Agora, né? A minha primeira live que eu faço, eu não tinha feito lives ainda. Eu não tinha dado aulas online ainda, estou dando agora. E aí, por um outro... Aí são vários pontos, né? Por esses lados desses trabalhos. Por um outro lado, eu acho que o artista ele é sensível à arte e ele vai ser sensível também a esse momento. E eu acho que é um momento também, né, de se for possível, porque é uma classe que realmente está sofrendo um impacto, porque possivelmente também vão ser as últimas depois a conseguir recuperar, porque mesmo com a volta das coisas, as grandes aglomerações, os teatros, vão ser os cinemas, as casas de shows vão ser esses lugares que vão demorar mais para abrir. Então, mas assim, na medida do possível, eu tenho tentado voltar aos projetos, voltar às coisas, pensar, tentar também aproveitar esse momento de estar consigo para refletir e para voltar. E, por outro lado, eu acho que o artista tem que fazer mais do que nunca também, estar junto, estar provocando as câmaras setoriais, né, dos seus municípios, estar provocando para tudo, para editais, para lançarem editais emergenciais, como o Itaú está fazendo, acordar a Regina Duarte para ela liberar esse fundo, né, federal de cultura, ou também coisas mais emergenciais também, né? Como eu te falei, eu trabalho no Teatro Municipal de Cabo Frio e todos os prédios culturais estão se juntando, fazendo um rodízio, lógico, cada um uma vez, num determinado tempo na semana, né, com máscaras, com tudo, mas lá no local aqui de Cabo Frio, que é chamado Caritas, recebendo doações também para esses artistas e estar atento, né, a esses editais, tá encarando o local de casa também. Essa câmera ela é poderosa, isso que a gente está fazendo aqui é poderoso. Então, como é que você pode apresentar coisas por aqui? Como é que pode ter um processo colaborativo? Como estou vendo aplicativos surgindo aí, aplicativos que você pode, de repente, ter uma forma de retorno, né? Em participações, em shows, em coisas. Está atento, mesmo aqueles que recusavam, ninguém é obrigado né, a nada, mas só ficar atento, só olhar, só ver, porque, por enquanto, agora vai ser necessário isso, né? E cada vez mais aproveitar também para estar se aperfeiçoando, para estar... Né, quanta coisa interessante a gente está podendo ter acesso agora também, né? As pessoas estão mais abertas, né, pessoas que às vezes talvez prendessem prendessem não, mas monetizassem os seus conhecimentos, né? Porque é a forma delas viverem, delas sobreviverem àquilo, estão sensibilizadas e abrindo conhecimentos, lives incríveis, né, por aí, de criatividade, de formas. E o saber é poderoso, né? Eu acredito muito na educação, na sabedoria, aprender novas coisas, sabe? É muito bom. E o teatro é bom para a alma, né? Eu carrego comigo a experiência que eu tive com o teatro para todo sempre. É algo que me marcou muito, assim. Eu tenho uma pergunta aqui, Fábio, da Gabriela Gabi, minha amiga, minha querida amiga. Ela fez uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. Como você vê a importância da arte para a saúde mental das pessoas diante desse isolamento? Rapaz, eu tinha separado aqui, Léo, uma coisa que eu achei muito interessante. Assim, eu não sei como é que... Né? Só vou falar uma coisinha antes aqui da nossa que eu estava falando antes, da questão de abrir também, né? Eu acho que uma grande dica é abrir o repertório. Não é você ficar só na tua área também, não. Porque eu acho que é tão importante a gente ter um repertório, né?
o artista ter um repertório, ele abrir para outras áreas, tentar entender outras coisas. E assim, sobre isso aí, eu vi um vídeo da Zélia Duncan, ou Duncan, falando sobre isso. O nome é Vida em Branco. Aí eu acho que eu vou ler aqui, que eu acho que eu lendo já seria talvez mais uma vez, né, pegando... porque eu acho que já pessoas tão interessantes falaram disso, a gente pode acrescentar. Mas é importante falar que isso aqui responde um pouco do porquê da arte, do porquê o teatro, né, da saúde mental. A casa é sua, fica à vontade. Vida em Branco. Você não precisa de artistas? Então me devolve os momentos bons, os versos roubados de nós, as cores do seu caminho. Arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som, joga fora os instrumentos, todos aqueles quadros, deixa as paredes em branco. Assim como a sua cabeça, seu cérebro cinzento, silêncio, cheio de ódio, armas para dormir, nenhuma canção para ninar e suas crianças em guarda, esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas? Fecha os seus olhos no breu, esquece o que a arte te deu. Finge que não te deu nada, nenhum som, nenhuma cor, nenhuma flor na sua blusa, nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem Gonzaga, nem Diadorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão para dar jeito, não tem bailé para bailar. Você não precisa de artistas? Então nos perca de vista, nos deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça, sem alma. Bom dia para quem tem alma. Eu acho que ela responde, né? É possível viver sem arte, sabe? Volta a sua professora lá, não é só para a gente se... É para tudo, sabe? A arte, ela está em tudo, tá rodeada o tempo inteiro, não é só... E é aquilo que eu volto a dizer, é pensar na arte em tudo. Termina de ver um filme, fica, não desliga não. Espera subir as letrinhas, e 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 não vai parar de subir letrinha, porque é muita gente envolvida numa arte. Então, a arte, né, é isso. A arte são batalhadores, são trabalhadores que merecem. E é incrível, né, cara? É incrível como é que esse jogo, quando ele é aceito, quando o ator, quando o músico, quando a coisa acontece, e o outro lado recebe e fala, tá, eu vou acreditar na tua verdade, porque é verdade, é uma verdade cênica, mas é uma verdade, e a pessoa topa, e a gente chora em filme, que é uma coisa gravada, né? A gente se emociona, a gente repete, relembra, se constrói, se estuda, né? Nossa história está nisso, né? Em toda a arte. Eu via as pessoas batendo palma no final dos filmes e eu achava aquilo uma loucura. Mas aí, se você for parar para ver, é a entrega. O ser humano, ele se entrega porque ele acreditou, ele entrou na história daquele filme. E aí o cinema, acabava o filme, todo mundo batendo palma. Eu falei, gente, mas tá batendo palma para quem? Sim. Hoje eu penso diferente. Hoje eu acho que tá batendo palma pelo reconhecimento. Igual você falou, é muita gente trabalhando. E as músicas, tudo, né? Tudo. Sim. Quem nunca teve aquela música? Nossa música, amor. Ah, exatamente. Essa imagem me lembra aquilo. Ah, né? Enfim, as sensações, as possibilidades, né? Enfim, é incrível, né? Incrível. Marca tempo, né? Marca tudo, marca sensações. Enfim, Seu realmente... coração bate no ritmo, né? Sim. O nosso corpo tem ritmo, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é um artista,
você já trouxe emoção para muitas pessoas, né? O ator, ele encanta, ele emociona, ele faz rir, faz chorar, enfim, faz você se emocionar. Mas eu quero saber você durante toda a sua carreira, qual foi o momento mais emocionante que você viveu nessa arte linda que você escolheu, que é o teatro? Ah, sei lá, tem um monte, assim. Tem uma bem no começo, assim, quando em Volta Redonda teve um projeto, né, chamado Contemporâneo, eu acho, era um festival contemporâneo. Aí tinha um nome, tipo, Os Melhores de Volta, né? E aí o que que acontece? Tinha um outro ator que também estava morando em Cabo Frio, que é o Ricardinho, que estava mais em contato com Volta Redonda né, e nós fomos convidados. Era um festival só de pessoas que faziam teatro, tinham saído de Volta Redonda e estariam voltando para participar desse festival. Só que, assim, coincidências malucas, quando eu cheguei para apresentar no festival, a minha avó internou na UTI e veio a falecer né, logo depois da minha apresentação. E o festival continuou e toda aquela situação, né? Minha avó, para quem me conhece, sabe que é uma referência, né? Tipo, cravo, me afroio, cravo, né? Marcado. Tipo, e aí, para mim, o festival tinha acabado, né? E aí todo aquele processo todo. E no último dia, na última apresentação, era uma galera um cara que estava em São Paulo, e aí eu fui ver, me insistiram muito, você tem que sair daí, você tem que fazer alguma coisa. Quando acabou o espetáculo, eu achei o espetáculo maravilhoso, eu nem sabia que o festival tinha premiação, para mim era só uma amostra. E aí quando acabou, eu estava indo embora, o pessoal, não, fica mais um pouco, vai ter uma cerimônia de encerramento. E eu falei assim, não vou embora, não estou legal. Não, fica, aí eu acabei ficando. E aí é um dos momentos assim que para mim foi bem interessante, não como artista, mas como o que você representa. Eu acho importante o artista saber que ele não é o que ele acredita, ele é muito outras coisas. Ele, né, as pessoas elas podem. E aí teve uma hora que, quando o segundo prêmio foi esse espetáculo de São Paulo maravilhoso, que eu falei, cara, muito melhor do que o meu, tipo, né, não vou. E aí quando foi o primeiro lugar dos espetáculos lá, veio um menino, né, o Lucas, hoje em dia ele é um homem, né, de teatro, enfim. E ele falou, e aí ele virou e falou assim, olha, parece que ele não era da produção, falou, olha, eu não sou da produção, mas eu pedi, quando eu vi de quem era o prêmio, eu pedi, porque quando eu via no Gacemes ver teatro, eu vi esse cara em cena, e eu decidi fazer teatro porque eu pude compartilhar um pouco disso. E aí, assim, eu até brinco, né? Depois eu brinquei muito com ele, falei, nossa, poxa, fui eu mesmo que fui culpado disso, né? Eu acho que não, né? Várias outras coisas. Mas aí o que me emocionou foi, primeiro, isso, né? Que eu não esperava. E segundo, de mais uma vez o teatro me dando a oportunidade de eu poder estar na minha cidade, num momento tão importante, no palco da minha cidade, dedicando a um grande amor da minha vida, né? Aquele prêmio, aquele reconhecimento. Então, esse é um momento que eu guardo com muito carinho. Mas eu guardo muito também a cada criança, a cada aluno meu, sabe? Tipo, quando eles vão desenvolvendo, quando eles vão. São momentos assim, cada momento é incrível, né? É um pouco Maravilha, disso. maravilha. É muito bom, né? E eu quero que. A gente já está encaminhando aqui, né? A gente já tem 46 minutos de live, que já estamos encaminhando para o final. E eu queria que você, né? Queria saber de você o que você diria para todos os artistas, esses guerreiros da arte, né? Que lutam todo dia aí. O que você diria para eles nesse momento? Ah, vamos embora, sabe? Vamos. Assim, primeiro tá muito atento. Primeiro tá muito atento a essas possibilidades, sabe? Pesquisem diariamente todos esses editais emergenciais, estejam atentos, né, no que está acontecendo,
nessas possibilidades todas. Acompanhem muitas coisas, vejam o que os outros artistas estão, né, estão trabalhando, como que estão possibilitando, o que estão possibilitando. Coloque, né? Foi aquilo que eu estava falando, em vez de se reinventar só, mas se reutiliza também, né? Façam 1000 outras coisas. Você, por exemplo, está fazendo isso, né? Você está apresentando lives. Então, o que você pode fazer? Talvez aproveite as possibilidades, mesmo a situação sendo ruim, muitas possibilidades não precisam ser ruins, né? E se joga e tenta descobrir formas de produzir, de trabalhar. Talvez a gente não tivesse tempo para voltar para dentro, para, né, vulcanizar tudo, para criar. Utilize esse momento. Pegue as coisas que, né? Eu não sei como é que vai ser essa situação de dar aula. Não só, eu estou dando aula, reuniões, né? Os alunos todos numa sala, né? Uma reunião virtual. Mas eu não dei aula ainda gravado. Vou testar isso, né? Vou testar ler monólogos. Vou tentar provocar o Marquinho para a gente fazer o solo do ator à distância. Tudo que vai ser possível. Então eu vou deixar aqui um desafio já ao vivo. A hora que acabar esse isolamento social, você e o Marquinhos vamos nos juntar e vamos criar algo. Você topa? Eu topo, mas não espera acabar. Não espera acabar. Eu acho que a gente tem que acabar pensar para poder nisso. Ensaiar junto, né? Para poder ter esse contato, né? Mas assim, muita coisa é possível. Se a discussão é como fazer teatro, né, como fazer outras dança, como fazer uma orquestra, como fazer... Né, eu estava conversando com um professor amigo meu, maestro, e ele falando como é que eu vou ouvir a música do outro, né? Como é que vai ser isso? Talvez isso não dê, mas a gente tem que descobrir o que dá e vamos embora, vamos se jogar. E principalmente né, pegando essa criatividade que a gente sempre teve, né? Agora é a hora máxima dessa criatividade do artista. Mas eu acho que esse momento, principalmente falando até da experiência pessoal, a gente vinha num enrolar, sabe? Eu me sentia descendo a ladeira, descontrolado, e a gente vive em tantas bolhas sociais, uma negatividade muito grande, uma energia negativa muito grande. E o que eu fiz? Esse momento que eu fiquei em casa, eu parei para analisar a minha vida. E aí eu vi que eu estava envolvido numa bolha muito ruim, não estava produzindo nada de útil. Então eu mudei a minha visão. Em vez de eu ver o copo meio vazio, eu comecei a ver o copo meio cheio. Eu comecei a mudar o pensamento e trazer uma positividade maior e decidi fazer algo produtivo, trazer saber para os outros, né? Eu achei interessante isso. Eu falei, Wara, eu sempre tive essa vontade, falei, o momento é agora. E é o que você está falando, se joga, né? Nunca apresentei nada, né? Nunca tinha feito live também. E o primeiro dia foi até engraçado. Não dá para saber. Se você jogar, não dá para saber. Você quer ver uma coisa? As pessoas, elas se veem em algum lugar, mas elas esperam possibilidades. Sabe, será que eu só vou fazer um vídeo o dia que me chamarem para algum lugar? Ou está na hora de eu começar a fazer meus vídeos, jogar? Vão ser ruins? Vão. O começo tudo é ruim, né? A gente vai aperfeiçoando. Mas o mundo precisa te ver também. Para você ser convidado, para você ser contratado, para você... Precisa te ver. Faça os seus. E o mundo precisa de coisas boas, sabe? Precisa de coisas boas. Coisas ruins já estão transbordando. Né? Eu acho que precisa de mensagens positivas, precisa de coisas boas. Porque coisas ruins já tá o tempo todo. Você liga o jornal, é mortômetro, sabe? Contadores de morte. Você quer ver? A gente precisa você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa que é uma coisa muito boa? Por exemplo, eu ouvi ali algumas coisas, alguns comentários aqui embaixo. Pô, tem 2 alunos meus aí que eram adolescentes, né? Que era o João, que é o Pedro, né? E o irmão dele também, o Gabriel. Quer dizer, eram adolescentes, hoje em dia são homens crescidos. E, pô, são meus amigos, a arte também me trouxe isso.
ver esses caras aqui seguindo, né? E aí até perguntando ao João, ele fez a pergunta aí de que dica que eu daria para o Fábio de 20 anos atrás. Talvez a dica não seria só para mim, seria para o ensinamento dos artistas, né? Gestão, se liga em gestão, a gente está preocupado só em virar bons artistas. Como se gerir? Talvez essa dica que eu daria para mim, né, 20 anos atrás, que eu estou me dando ainda. Como se gerir, como entender, principalmente de todas as suas artes, como entender o que te faz sobreviver, né? É preciso, às vezes, dizer não para projetos. Não porque você... Né, não, é porque eu não posso. Eu preciso de tempo para um monte de coisa, inclusive para viver de... Então, acho que a dica que eu daria para o Fábio de 20 anos atrás seria essa. Divide o teu percentual de ator e com esse percentual de empresário de si mesmo, se for o caso, né? Saber pensar, entender quanto você gasta, entender quanto que você pode ganhar, em que você pode ganhar. É igual agora, o artista ele vai ter que botar no papel como é que ele pode ganhar dinheiro. E às vezes sem cabeça para pensar, porque o grande problema é isso. Se você tá mal de grana, você não tem cabeça para pensar, sabe? E aí é aquilo, agora é respirar e vai lá. Vai lá, porque tem que ir. Mas eu tô acreditando muito nisso. Eu acho que é o que você falou. Você tem que ter um pensamento positivo, sabe? Eu acho que a falta de grana te traz a negatividade e a negatividade, ela te atrai coisas ruins, sabe? Se você bota a sua atenção, se você bota a sua energia só em coisas ruins, eu acho que o que vem para você, a lei do retorno, da reverberação, acaba voltando a algo negativo. Então, eu acho que se a sociedade, cada um fizer um pouquinho, entendeu? Distribui o bem, faça o bem. Igual, poxa, eu sou um cara que eu tenho poucas posses, mas eu fiz uma live aqui, me tocou muito também sobre solidariedade, empatia, e aí eu doei uma cesta, peguei, aí no outro dia, olha só que legal, como é que o bem ele contamina. Aí no outro dia eu já peguei a minha esposa aqui e falei, amor, vamos doar roupa, vamos ver o nosso guarda-roupa, tinha uma família que tinha pego fogo aqui na casa de uma família aqui no bairro, tinham perdido tudo. Sim. Falei, vamos doar o que a gente pode. Aí eu peguei roupa, ela pegou roupa, juntamos vários sacos de roupa, eu consegui comprar uma cesta básica, é isso. Não é fazer grandes coisas, mas é fazer pequenas coisas que fazem toda a diferença. Sim. Não é verdade? E às vezes essa doação, ela é intelectual também, sabe? Às vezes você vê grandes companhias, né? Até aproveitando, né? Eu vejo que você sempre no final pede dicas, né? E eu queria aproveitar. E eu queria botar as dicas culturais em cima disso. Grandes companhias, grandes lugares estão... o Teatro de Soleil, que é um teatro da França, né? Não confunda com o Circo de Soleil. O Teatro de Soleil, com filmes, com vários documentários, Grupo Galpão, enfim, várias companhias abrindo espetáculos. Então, assim, eu estava brincando com a Vanessa, né, com a nossa irmã, e brincando com ela não, brincando com o Bento, né? Pedindo para o Bento, ele não sabe ler ainda, pede para o seu irmão ler para você. Depois a Vanessa mandou uma foto à noite dele lendo. Né? Eu faço o curso na Unirio e ali do lado tem o Benjamin Constant. Né? Ali tem projetos de você chegar lá e gravar um livro, ler um livro. Né? Então, assim, às vezes é isso também. Como poder sobreviver nesse momento e como doar. O que você consegue doar também. Porque é isso. Uma grande forma do artista ter um abraço também de qualquer pessoa é terem projetos que sejam realmente menos egocêntricos, né? mais plural, mais dividido. Eu tenho vários alunos agora que estão com um problema enorme de pagarem as mensalidades. E eu sobrevivo das mensalidades. Né? Como é que a gente vai fazer? Eu vou virar para os alunos e vou falar assim, não,
né? E ao mesmo tempo eu vou falar assim, não, beleza, não vai me fazer falta? Vai. Né? Então a ajuda ela está em todos os lados, ela está nessa parte intelectual, ela está nessa parte de entender, né? De não se aproveitar das situações, né? De poder contribuírem. Fábio, eu queria te agradecer imensamente, né? Que legal. A nossa live está chegando ao fim aqui. Infelizmente, a gente tem essa limitação de tempo. O papo está muito bom. Tenho certeza que se a gente fosse aqui, a gente ficava 2 horas tranquilo falando com todo mundo, né? Queria agradecer imensamente todos que participaram dessa live. Agradecer a você também pela sua disponibilidade de tempo. E dizer para todo mundo que essa live depois ela vai ficar disponível aqui no meu Instagram, @leocarf. Quem quiser seguir também para ver as próximas lives, né? E depois também eu disponibilizo na minha página no Facebook, que é @Projeto para Saber. É só pesquisar lá no Facebook, @Projeto para Saber. Muito obrigado, Fábio. Agora deixo você se despedir do pessoal aí, né, e dar suas últimas palavras. Beleza. Léo, eu acho, sei lá, eu acho que eu vou terminar, de repente, como a pergunta era no interior, né? Talvez agora seja esse momento, sabe? Trabalhar esse interior, né? Grandes assim, grande parte das pessoas que só falando que nós temos um minuto, tá? Só para não te cortar. É isso. Criem esses grupos também agora, se juntem, né, para discutirem junto, criem fóruns, né? Vamos trabalhar e vamos fazer arte. A arte não vai parar nunca. Beijo. Te amo. Obrigado, gente. Beijão, gente. Valeu. Muito obrigado. Ó. Fiquem com Deus e revejam a live depois. Grande abraço. Valeu. Tchau. Beijo.